Python por padrão. Gosto de várias outras coisas, mas Python acho que é a linguagem que eu ganho a vida. Eu sou live coder, então eu faço lives programando. Eu sou músico, adoro computadores e eu tenho um projeto que é a Live de Python, que é uma parada que eu ensino programação há uns 6 anos na internet. Toda segunda-feira a gente faz live ensinando programação. Então, quem quiser falar comigo, @donossauro em qualquer rede, obrigado. E é isso. Se alguém tirar uma foto, me marca, vai ser legal. Bom, eu queria começar trocando uma ideia com vocês, porque programação é um lugar muito estranho, é o campo de batalha. Quem programa aqui? Levanta a mão. Bom, todo mundo. Ótimo. Se eu perguntar para qualquer pessoa qual que é a linguagem de programação que vocês gostam, tipo, a gente vai ter uma discussão muito maluca. Para você eu não vou perguntar, porque a resposta vai ser a mesma que a minha. Qual a tua linguagem preferida? Python. Não, Python não vale. Não vale. Python. Todo mundo Python? Tem alguém que não gosta de Python? Levanta a mão. JavaScript, legal. Tu também não gosta de Python? Fala uma linguagem aí. TypeScript? Pô, legal. A ideia dessa palestra é a gente brincar um pouco sobre conceitos de programação, porque toda vez que a gente para pensar, a gente tem essa coisa. Se alguém perguntar qual linguagem você gosta, ou qual linguagem de programação eu devo aprender, e a gente vai começar uma discussão muito bizarra, todo mundo, e nunca tem uma resposta certa. Todo mundo fala, eu gosto de linguagem X, linguagem Y e tudo mais. Mas eu queria contar uma coisa para vocês, que essa discussão, ela começa lá atrás, em 1957, 58, com duas linguagens muito características. A gente tem o John Backus, que é o cara que fez o Fortran, em 57. E em 58 a gente tem o John McCarthy, que fez o Lisp. São duas linguagens completamente diferentes, com estruturas completamente diferentes. Fortran é uma linguagem fortemente tipada, compilada. Lisp é uma linguagem dinâmica, de tipagem dinâmica e interpretada, o que são completamente opostos, se você for parar para pensar, nesse paradigma de programação. E por isso é sempre uma batalha, porque sempre quando a gente escolhe uma linguagem, a gente está escolhendo basicamente um lado entre o Fortran e o Lisp, nessa herança muito grande de linguagens. Então vamos pensar. Fortran é uma linguagem compilada. Alguém gosta de linguagem compilada? Pô, tá muito enviesado essa plateia aqui, tipo... Achei que a gente ia ter uma discussão legal. Todo mundo gosta de linguagens dinâmicas e interpretadas? Porque quem discordou do Python era JavaScript, né? Então meio que... Tudo bem. Quando a gente tenta escolher uma linguagem de programação, a gente começa a ter vários pontos muito bizarros. Porque como que a gente escolhe uma linguagem? Eu geralmente acho que a gente escolhe uma linguagem porque a gente tem alguém e fala, pô, Emanuel, você é muito massa, que linguagem você programa? Python. Pô, vou aprender Python porque tem alguém que programa junto comigo e a gente conversa de Python e é muito legal. Por que não aprender Python? Mas basicamente a primeira disputa, quando a gente pensa, pô, precisamos aprender uma linguagem de programação, a gente cai nisso aqui, né? Tipo, uma primeira tentativa de tentar descobrir uma linguagem que a gente gosta e a gente vai falar, tem linguagens compiladas, linguagens interpretadas, qual linguagem que eu mais gosto? E aí a gente vai ter, sei lá, de um lado a gente tem linguagens super boas como Go, Rust, Fortran, C++, e de outro lado a gente tem linguagens interpretadas também são muito legais, como Python, JavaScript, Lisp, Ruby, PHP, que são linguagens que têm objetivos diferentes, se a gente for parar para pensar. Pô, linguagens compiladas são muito mais performáticas do que linguagens interpretadas. Mas será que isso é bom? Até que ponto isso é melhor ou pior uma coisa do que a outra? Por exemplo, quando a gente pensa numa estrutura de linguagens... Pô, vai passar? Passou. Quando a gente pensa em linguagens compiladas, basicamente a gente está pensando em estruturas clássicas de compiladores. A gente tem um arquivo XPTO aqui com qualquer extensão. A gente tem o compilador pega uma linguagem qualquer, C++, Go, Rust, transforma isso em um IL, que é uma linguagem intermediária, ou Intermediated Language, para quem quiser falar em inglês. Isso aqui é a parte do front-end do compilador.
Então, basicamente, a gente pega isso e transforma numa linguagem comum. Então, dependendo do compilador que você escolher, por exemplo, LLVM ou GCC, tu vai sair com uma linguagem de miolo, uma coisa que não é nenhuma dessas linguagens, é a linguagem do compilador. E depois isso passa para um back-end e depois a gente chega em estruturas específicas, linguagem de máquina mesmo, x86, 64, ARM, que são o ápice da performance. Mas quando a gente pensa em linguagens compiladas, a gente geralmente pensa nesse esquema. Eu tenho linguagem cosmo binário 0 e 1 do outro lado, mas a grande maioria das linguagens de mercado, onde a gente escreve sistemas, são linguagens que tem o compilador pela metade. Por exemplo, Java, C#, Python são linguagens onde o compilador... São linguagens que são compiladas, mas elas não são completamente compiladas. Existe um bytecode gerado aqui no meio e vira uma máquina virtual. Não é exatamente um hardware, um processador específico, mas é um processador imaginário que a gente escreve ele com software. E isso faz grande parte das linguagens de mercado, como Java, C#, Python... Todo o ecossistema que roda .NET, por exemplo, todo o ecossistema de linguagens da JVM, Java, Scala, Groovy, Clojure, boa, Clojure, não ia pensar em Clojure jamais. Então a gente tem uma parada que é uma diferença de um compilador tradicional quando a gente pensa em um compilador de máquina virtual. Então, meio que, quando a gente para aquela discussão, será que eu prefiro uma linguagem interpretada ou uma linguagem compilada? Meio que a gente superou essa expectativa, porque dá para ser compilado e interpretado ao mesmo tempo. Então, meio que escolher uma linguagem nessa divisão entre uma linguagem interpretada e uma compilada não faz muito sentido. Então, deve haver uma coisa que ajuda a gente a escolher uma linguagem de programação que talvez seja melhor ou mais simples de fazer. E eu vou tentar ir pelos paradigmas, porque talvez possa ser uma analogia mais simples para resolver esse problema. Então, por exemplo, quando a gente pensa em paradigmas, a gente tem linguagens imperativas, linguagens funcionais, linguagens orientadas a objeto. Quem gosta de linguagens orientadas a objeto? Quem gosta de objetos? Quem não gosta de objetos? Obrigado. Alguém tem que fazer esse contraponto. Você fez um favor aqui. Então, quando a gente pensa em linguagens imperativas, por exemplo, como C, que não tem objetos, não tem um sistema de objetos pré-definido, a gente pode fazer programação imperativa em linguagens orientadas a objeto, por exemplo. Tu pode programar Java sem classe, por que não? Dá para programar Python sem classe. E também tem essa coisa que a gente fica num misto muito maluco. Linguagens modernas não são nem funcionais, nem orientadas a objetos, nem imperativas. Eu gosto bastante de uma definição. Eu queria muito que passasse o slide aqui. Que é essa aqui. Quando a gente pensa em linguagens de programação e a gente pensa em paradigmas, nunca existe uma resposta muito simples, né? Tipo assim, tem linguagens procedurais, linguagens com invocáveis, né? Que vão dar o intuito de linguagens imperativas. E é um diagrama muito louco, é muito grande, tem muitas escolhas. Então talvez... Se a gente não consegue escolher pelo interpretador ou pelo compilador, a gente passa para um segundo estágio de análise, pensando em paradigmas, e também não faz muito sentido, né? Porque a gente pode fazer coisas dessa forma, por exemplo. Isso é um exemplo em Python. Eu vi que bastante gente programa em Python, então, legal, pelo menos eu não vou ter que explicar tão a fundo esse código. Mas a gente tem um objeto qualquer aqui. Esse objeto recebe uma lista de valores, qualquer coisa. Implementa um map, que é uma coisa de programação funcional. E aqui dentro a gente tem uma estrutura declarativa, onde a gente faz um for dentro de uma linha. E legal, isso aqui é imutável, retorna um novo objeto do mesmo objeto. Então, aqui tem programação orientada a objeto. É procedural, porque vai ser lido linha a linha. Também é funcional, porque a gente está recebendo uma função com parâmetro. Uma função anônima, no caso. Então, meio que os paradigmas também não servem para definir esse esquema, porque, bom, aqui eu estou representando todos os paradigmas em 9 linhas de código. Então, meio que também não é uma subclassificação boa. E eu gosto muito do esquema do Krishnamurti.
O Sriram Krishnamurti é um professor lá da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado PLY, Programming Language Applications and Interpretations. Basicamente, linguagem de programação com interpretadores e como que isso funciona. E no começo desse paper que ele escreveu, que é como ensinar programação na era pós-Linneu, que são linguagens modernas, ele vai chegar num contraponto que, tipo assim, paradigmas de linguagem de programação são um processo moribundo e tedioso, legado de uma época passada. Ou seja, linguagens modernas não respeitam paradigmas. Se tu for pensar em Ruby, não tem paradigma. Se tu for pensar em PHP, pode ser procedural, pode ser orientado a objetos. Se você pensar em Python, pode ser funcional, pode ser procedural, pode ser orientado a objetos. Então, meio que não faz diferença a gente tentar escolher por paradigmas. E aí a gente tem a última tentativa de tentar classificar uma linguagem, que é pensar em formas de tipagem. Linguagem de tipagem dinâmica, linguagem de tipagem estática. Quem gosta de tipagem estática? Alguém tinha levantado a mão do TypeScript aqui? Ou uma pessoa? Todo mundo é do dinâmico? Sério? Ninguém gosta de tipagem estática? Pô, massa. Então acho que a última tentativa que a gente tem para tentar fazer isso é classificar tipagem. E aí, de novo, meio que a gente tem uma visão da primeira coisa que a gente tinha visto, né? Tipo assim, as linguagens são as mesmas dos dois lados. As linguagens compiladas geralmente são estáticas e as linguagens dinâmicas geralmente são interpretadas. Existem casos onde a gente tem linguagens que são dinâmicas e compiladas? Não, muito raro isso acontecer. Mas existem casos de linguagens de tipagem estática que são interpretadas, e como TypeScript, por exemplo, que a gente pode pensar, que é um jeito diferente de pensar. Só que essa subclassificação, ela também não faz muito sentido se a gente for parar para pensar a grosso modo. Porque nem isso dá pra gente respeitar de uma forma muito interessante. Então, basicamente, pô, aqui era pra ter carregado uma imagem, não carregou. Legal. Peraí. Ah, carregou. Legal. Basicamente, quando a gente está falando sobre tipagem, a gente está falando sobre operações possíveis dentro de uma linguagem. Uma operação, por exemplo, pode ser uma soma. Então, a gente tem, sei lá, um operador de mais, dois operandos, um de cada lado. Sei lá, o jeito mais simples de representar uma operação pode ser uma função de soma. E, bom, quando a gente pensa, mesmo em linguagens dinâmicas quanto linguagens estáticas, para isso aqui acontecer, basicamente os operandos têm que ser do mesmo tipo, certo? Eu posso fazer um mais string, ou posso? Em JavaScript dá, em PHP dá. Em Python não dá para fazer isso. Mas dá para fazer outras coisas de operações estranhas mas essa soma em específico não dá para fazer. Então, basicamente, quando a gente pensa em operações, é aqui que está o esquema do tipo. A gente tem que operar tipos durante a aplicação inteira. Às vezes a gente tem chamada de métodos, que também são referentes a tipos. Mas, basicamente, o que a gente quer fazer... Será que eu consigo fazer essa... Acho que sim. A gente quer fazer tipo coisas do tipo 1 mais 1. Isso é possível. Funciona, dá certo. Dá pra ver todo mundo? Quer que eu aumente a fonte? A gente consegue fazer 1 mais 1, mas a gente, em algumas linguagens, talvez a gente consiga fazer isso. E talvez não. Em Python isso não funciona. E a gente tem um erro muito característico, que é um erro de tipo. E ele está falando, olha, não é suportado uma operação mais entre os operandos int e string. Ou seja, isso não é possível de se fazer em Python. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu consigo fazer isso aqui em Python. Então, nem sempre as operações entre tipos... Você tá vendo que agora como fica a classificação? Tipo assim, pô, funcionaria se eu conseguisse operar o mesmo tipo, mas quando eu consigo operar tipos diferentes, tem uma dualidade aqui, tipo, as coisas funcionam pela metade. Tipo, metade das coisas funciona do jeito que a gente esperaria que funcionasse, outra metade não. Então,
basicamente, essas operações, elas podem ser de um jeito que a gente classifica como puras ou mistas. Operações puras são operações que dão certo com operadores do mesmo tipo. E operações mistas são operações que dão certo com operandos de tipos diferentes. E aí a gente vai entrar na primeira subclassificação aqui. Então, beleza. A gente tem tipagem estática, a gente tem tipagem dinâmica. Como a gente viu aqui em Python, a gente não precisou definir basicamente nada. 1 mais 1. A linguagem sabe que 1 e 1 são dois tipos numéricos. Se a gente quiser checar isso, a gente pode ver, tipo assim, qual é o tipo de 1? É int. Então, a linguagem infere isso. O que significa que tá ok, tá certo, não inferiu nada de errado. Se a gente tivesse, por exemplo, uma lista com 1 aqui dentro, beleza, é uma lista. Então, grande parte das linguagens dinâmicas trabalham com esse esquema de inferir tipo. E de uma forma ou de outra, também a gente pode mudar tipos em tempo de execução. Então, por exemplo, vou definir que A recebe 1, então o tipo de A é um inteiro, só que ao mesmo tempo eu posso vir aqui e falar que isso é uma string e o tipo de A agora é uma string. Então a linguagem vai trabalhar e alterar isso em tempo de execução, porque é uma linguagem dinâmica. Dinâmico quer dizer exatamente isso, mudar em tempo de execução. Em contrapartida, a gente tem linguagens estáticas onde a gente define o próprio tipo, o que em certos pontos é bom, em outros pontos nem tanto, porque isso traz limitações sintáticas quando a gente vai parar para pensar nesse esquema, porque eu não consigo mudar as coisas em tempo de execução. E os tipos aqui devem ser respeitados. Então, por exemplo, quando eu falo que o inteiro, que A é um inteiro, A necessariamente tem que ser um inteiro. Então agora a gente tipou A é do tipo int. Só que, bom, a gente veio aqui para falar de uma coisa que é um pouco diferente disso aqui, porque embora eu tenha dito que A é do tipo int, nada me impede de fazer isso. Então, aqui aconteceu uma coisa muito bizarra, porque eu especifiquei, eu falei essa variável A é do tipo int, e agora eu dei para ela uma string. E funciona. Mas por que funciona? Esse é o esquema da discussão que a gente tem que ter agora. Então, em vez de a gente pensar em linguagens estáticas versus linguagens dinâmicas, existe um meio termo entre isso. A gente acabou de ver que, bom, não interessa. Eu falei o tipo e mesmo assim, o tipo não vai ser respeitado. Só que ainda antes da gente entrar nesse esquema, tem uma outra subclassificação de linguagens e sobre tipos de linguagem, que a gente tem linguagens de tipagem forte e linguagens de tipagem fraca. Linguagens de tipagem forte são linguagens que todas as operações que acontecem na linguagem têm que ser operadas por operandos do mesmo tipo. Aí você vai pensar, bom, então quer dizer que eu não posso somar um inteiro com a string. Eu não posso multiplicar um inteiro por uma string. Basicamente, eu não poderia fazer isso se a linguagem fosse fortemente tipada. Alguém discorda de mim? Isso aqui é fortemente tipado ou fracamente tipado? Alguém tem uma opinião sobre isso? É fraco? Na minha humilde opinião, que não tem base nenhuma, eu acho que isso aqui faz sentido em comparação com 1 mais A. Porque assim, 3 vezes aquilo ali, faz sentido ser aquilo ali repetir 3 vezes. Mas 1 mais A não tem nenhum sentido lógico, eu diria. Então, isso aqui, é por isso que eu considero o Python, apesar de dinâmico, fortemente tipado. Assim, no JavaScript ele tentaria fazer a concatenação, enfim. Mas assim, isso aqui ainda respeita a questão do tipo e a operação, sabe? Isso aqui. Que é o contrário do 1 mais A, ou então A dividido para 3. Aí isso aí já não. E aí o Python instala o erro, né?
Tem uma questão que, tipo, a forma com que Python trabalha com a soma de inteiros e de números no geral, ela não importa a ordem do que você está fazendo, mas na soma de duas strings, por exemplo, a ordem do que você está fazendo importa no resultado. Então, acho que por isso que Python não permite esse tipo de relação, porque ele não tem como dizer em que ordem aquilo vai estar, porque vai ter um inteiro ali que ele não sabe o que fazer com ele. Então, mas é fortemente tipado ou fracamente tipado? Quem acha que é forte? Quem acha que é fraco? Ó, a maioria acha que é fraco, mas isso aqui é fortemente tipado. Porque quando a gente fala em coisas fortemente tipadas, basicamente o que a gente está dizendo é tipo assim, só dois tipos podem ser operados se eles forem iguais. Mas nesse caso, essa operação não são de tipos iguais, mas isso funciona. Dá um resultado. É estranho pensar nisso como tipagem forte, mas basicamente o que a gente tem aqui é uma coisa que a gente chama de açúcar sintático. Por baixo dos panos, o interpretador não vai fazer a concatenação de uma string com um inteiro. Ele vai olhar para isso e falar, interessante, essa operação faz sentido para quem escreveu o interpretador, então no final das contas, é como se ele escrevesse um for aqui dentro. Quando o interpretador encontrar com isso aqui, ele vai fazer tipo... É aí que eu preciso definir uma variável aqui fora. X. Então, quando ele encontrar com isso aqui, o interpretador vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Faz sentido? Então, debaixo do pano, a operação nunca aconteceu entre tipos diferentes. A operação aconteceu entre tipos que são iguais. Então, por exemplo, lá embaixo, o que rolou foi tipo assim, eu estou concatenando string com string, então tá certo, a operação é forte. Mas nesse caso, que era o outro caso que a gente tinha, que era o... com mais, assim, ele não funcionou. Porque nessa estratégia, ele não tem uma estratégia pré-programada para resolver essa operação, até porque ela não faz muito sentido, se vocês forem parar para pensar. Por que eu somaria o inteiro numa string? Oi? Não, é só colocando que no JavaScript tem essa questão de que ele consegue fazer essa soma, mas ele pode fazer a mesma coisa que o Python está fazendo com multiplicação. Ele só faz uma conversão na hora lá de converter o inteiro para outra tipagem, que é a tipagem de string. Aí ele faz a concatenação. Tipo... Então, mas é diferente, porque aqui tem uma estratégia pré-programada para isso aqui funcionar. No JavaScript, o que acontece é coerção de tipos. Então, o que ele faz no JavaScript? Ele não tenta criar um sistema, um fluxo, onde isso faça sentido. Isso também acontece em Python, quando eu faço isso aqui. Essa operação, em teoria, ela não deveria, não poderia acontecer, né? Tipo assim, eu tenho um inteiro somado com um float. Se a tipagem fosse forte, isso aqui não poderia acontecer. E aí a gente para pensar, tipo assim, então nenhuma linguagem tem tipagem forte de fato. A não ser puro, antigo. Porque em todos os lugares que a gente for ver, essa operação ela dá verdade. Tipo, isso tem que acontecer. É uma operação numérica. Se é uma operação numérica, ela tem que fazer sentido. Afinal, eu tenho que conseguir operar. Mas por baixo do pano, o que vai acontecer é isso aqui. Basicamente, ele vai pegar o tipo menor e vai fazer isso, basicamente. Por baixo, o que ele vai fazer é isso. Então, aqui existe uma conversão de um tipo no outro. Diferente do que aconteceria aqui, por exemplo, que é essa coisa. O esquema do JavaScript acontecer, ele faz sempre conversão. Então, por exemplo, quando ele encontrar aquela operação, ele vai tentar converter um tipo no outro. É como se a gente fizesse essa operação que não dá certo, ele vai fazer o seguinte.
E aí dá certo. Então ele tem uma operação de coerção de tipos. Quando a gente converte um tipo em outro tipo para que a operação seja compatível. Então uma operação mista, que é esse esquema que a gente tinha, ela pode vir de vários formatos. Então ela pode ter uma operação pré-programada para fazer isso, que é aquele esquema do for, ou pode ter coerção de tipos, que é quando a gente converte um tipo em um outro tipo válido para que a operação faça sentido. Então, a diferença entre a tipagem forte e a tipagem fraca, basicamente é como isso vai lidar com as operações mistas. Os tipos diferentes. Muito mais do que aquela coisa, tipo, nossa, eu preciso realmente entender, ou eu preciso fazer na mão essa conversão de tipos. Não teria por que eu ter que converter, pô, toda vez que eu vou fazer uma soma, eu tenho que garantir, pô, esses dois números são float. Faria sentido? Não necessariamente. Então, em teoria, quase nenhuma linguagem tem tipagem forte e tipagem forte estrita, assim, tipo, toda vez que eu for operar, eu tenho que converter um tipo num tipo válido. Então, meio que a gente estava desmistificando as coisas, né? Então, por exemplo, não faz sentido a gente ter aquela discussão sobre interpretado e compilado, não faz sentido a gente ter aquela coisa sobre paradigmas. Da mesma forma, não faz sentido a gente ter uma discussão entre tipagem forte e tipagem fraca. Porque as coisas são convertidas mesmo, sei lá, até em Haskell, que é uma linguagem super fortemente tipada, essa operação entre números, ela funciona. Então, é fortemente tipado até ser uma coisa que é conveniente o suficiente para não ser fortemente tipada. E aí, dentro dessa discussão entre tipagem estática, tipagem dinâmica, tipagem forte, tipagem fraca, aconteceu uma coisa em 2006, um paper muito estranho desses dois rapazes aqui, o Jeremy Sieck e o Walid Taha. Em 2006, eles escreveram esse paper aqui. Gradual Typing for Functional Languages. Em 2007, eles fizeram esse paper equivalente para linguagens orientadas a objeto. Então, eles tiraram essa ideia de tipo, pô, eu preciso saber se é tipagem fraca, se é tipagem forte, se ela é estática ou se ela é dinâmica. E agora eu começo a misturar esses conceitos. Porque sim. Porque vai ficar mais fácil. Porque tem lugares onde ter tipos bem definidos é melhor do que não ter nenhum tipo definido. Por exemplo, quando eu tenho uma API, eu preciso validar o JSON que veio, esse campo precisa ser uma string. Ou esse campo precisa ser um float. Tem lugares onde essa operação é realmente necessária. E tem lugares onde não. Por exemplo, na função de mais. Faria sentido ter um tipo estrito ali? Não sei. E aí, o que acontece? Dentro disso, depois desse contexto, dessa criação, a gente tem no Python, eu vou falar de Python especificamente, mas a gente poderia falar de outras linguagens. Por exemplo, o Dart é uma linguagem que foi feita depois desse paper. Então o Dart vem em 2011 e o Dart já aplica isso aqui por default na linguagem. Então, por padrão, já existe esse sistema de tipos que é misturado. Em Python, a gente não trouxe isso para dentro da linguagem, mas a gente tem formas de fazer essas validações. Então é um jeito de tentar analisar estaticamente se os tipos são coerentes com as coisas que estão anotadas nos tipos. Então, quando eu tenho, por exemplo, essa definição aqui, uma função de simulação de juros, por exemplo, uma coisa bem simples, né? Tipo assim, eu tenho um valor, esse valor vezes a taxa, vezes uma parcela, valor mais juros, beleza. Conseguimos fazer uma função de cálculo de juros de uma maneira bem simplória aqui. Basicamente, se a gente conhece esse domínio, a gente sabe que simulação de juros, estou falando sobre o quê? Sobre quais tipos de dados eu estou falando aqui? São sobre tipos numéricos, de uma maneira geral, né? Tipo assim, valor tem que ser um decimal ou um float, taxa também, e parcelas tem que ser inteiro. Não tem como, a não ser que vocês... Eu não conheço nenhum lugar que parcele em 4 vezes meia. 3 vezes meia. Só que aí, pelo fato da linguagem ser dinâmica, quer dizer que eu consigo fazer aberrações tipo essa aqui, né? A, 2 e 3. Alguém consegue prever o resultado que vai dar disso aqui? É basicamente isso. Então, por exemplo, é uma string vezes 1. Então, o A continua A, ele vira A vezes 1.
vezes 2, então ele fica A, e depois ele soma o A inicial com o A final. Basicamente, se a gente for rodar isso aqui, esse é o exemplo 3. Se a gente for rodar essa simulação, a gente tem esse resultado aqui. Então, em 2 parcelas vai ser A e o valor final AA. Não faz muito sentido isso aqui, né? E a gente poderia, pelo fato da linguagem ser dinâmica, fazer coisas estranhas, tipo... Isso ainda funcionaria. Então, juros em 2 parcelas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, com valor final 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tipo... Não faz muito sentido. Então, você está vendo que aqui, esse contexto específico seria um contexto legal para a gente ter tipagem estática, certo? Tipo, eu poderia garantir que isso aqui tem valor, precisa necessariamente ser um float, taxa, um float, parcelas inteiras. Beleza, em Python a gente tem essa opção de dar nome para as coisas. Então eu poderia falar, olha, isso aqui é um float. Eu não vou fazer decimal porque vamos no float, mais fácil. Se vocês forem mexer com dinheiro, não botem float, é só tipo... Só pra gente conseguir discutir isso aqui. Oh. E parcelas, a gente tem isso aqui como int. Massa. Em teoria, isso aqui tá tipado, certo? Funciona. Vamos rodar para ver o que acontece? Será que eu consigo sair com a mão só? Vou rodar de novo, ó. Carreguei o código outra vez. E vou rodar a mesma simulação que a gente tinha feito. Lembrando que agora valor é float, taxa é float e parcelas é int. Vamos rodar e ver o que acontece. Continua funcionando. Não adiantou nada. Eu coloquei a definição dos tipos, mas isso aqui e nada é a mesma coisa na linguagem. A gente chama isso aqui de anotações em Python. Eu poderia inclusive falar que o que retorna aqui é uma string. Mas ainda assim, bom, vocês viram que não adianta nada. Alguém tem uma ideia do porquê colocar isso aqui, já que não funciona, não serve pra nada? É porque informa pra quem tá escrevendo. Tanto que ele tá gritando ali em vermelhinho, né? Tipo, no ar. Sim, é uma forma de documentar. Tipo, eu consigo... Pô, beleza, eu sei que quando eu for usar isso aqui, muito legal seria se eu rodasse isso aqui como float, isso aqui como float, esse outra coisa como float, e saber que o que eu vou retornar nisso aqui é esse template, né? Juros, vezes, tal. Uma parada um pouco mais legal. Legal, isso aqui documenta, mas não funciona. De fato, é meio inútil. Se eu vou parar pra pensar, não serve pra nada. E aí, é que a gente volta nessa coisa da tipagem gradual, porque a gente pode fazer análise estática disso. Como uma linguagem compilada faria. Então, antes de rodar, eu vou checar para ver se tudo funciona da maneira que deveria funcionar. E as coisas funcionam. Eu tenho um checador estático em Python que é o MyPy. É uma biblioteca, se vocês quiserem instalar o MyPy, é pip install MyPy. Beleza, ele já estava instalado, me preveni antes. E aí agora, por exemplo, quando eu rodo aquele código que a gente tinha, Python, exemplo 3. Ele funciona, não deu erro, porque eu chamei o interpretador e o interpretador é dinâmico. Mas quando eu rodar o MyPy aqui, o MyPy deu um erro. Olha que massa, ele falou, olha, o argumento 1 da simulação de juros é incompatível, porque ele é uma string. E eu esperava que isso aqui fosse um float. Então isso é legal, porque agora eu tenho capacidade para fazer
tipagem estática e uma linguagem que teoricamente é uma linguagem dinâmica. Isso é muito legal, porque qualquer coisa que eu colocar... Então, por exemplo, a gente sabe que o resultado disso aqui é uma string, certo? E a gente lembra que eu não posso somar string com inteiro, né? Isso daria erro, daria um type error. Embora o meu editor já esteja me dando erro, vamos ver o que o MyPy fala pra gente. Olha, agora ele me deu 2 erros. Então ele falou, olha, simulação tem um tipo incompatível, que é uma string, e depois a gente tem um tipo que não é suportado. Lembra que a gente estava falando de operadores, operandos e tal? Foi exatamente o que ele falou aqui. Então, os operandos, os tipos dos operandos, para a operação de mais, não são suportados por string e int. Então, legal, a gente tem uma maneira com o MyPy de checar tipos em uma linguagem que é dinâmica. Existem opções para fazer isso em várias outras linguagens. Em Python a gente escolheu essa opção de fazer um checador estático externo, mas tem várias outras linguagens que tomaram rumos diferentes. Um exemplo é o TypeScript, por exemplo, que funciona dessa mesma forma, só que virou uma outra linguagem, é um superset de JavaScript. A gente pode tipar, pode não tipar, e fica mais ou menos nesse esquema. Dart é uma linguagem que tem isso aqui por padrão definido, você pode falar, olha, essa operação é um tipo que eu não sei qual vai ser o resultado. Untyped. Legal, funciona também. Em Ruby a gente tem isso. Então essa coisa de checar tipos em tempo de execução permite várias coisas novas na linguagem que a gente não tinha como expressar antes. Então, por exemplo, eu consigo saber isso aqui, que essa operação vai dar errado antes do código ser executado. Antes eu não tinha como saber isso. Alguém tem ideia de como eu faria para checar se isso aqui, antes da gente ter um checador de tipos, se isso aqui funciona ou não? A gente poderia perguntar isDigit, isInstance, qual é o tipo do valor que entrou, mas, pô, se daria muito mais trabalho, né? Eu ter que fazer isso aqui, tipo... if, valor, então if type de valor é igual a float. A gente faz a operação. Se não, a gente retorna um erro de tipo. Por que não? Então, se não for, a gente dá um rise. Type error. Massa. Se eu for rodar assim agora... Funciona. Eu tenho um erro de tipo. Mas a que custo? A custo de ter um if. Agora você pensa, pô, a gente está numa função de simulação de juros que tem 3 linhas de código. Imagina isso num codebase, sei lá, de 200 mil linhas. Todo lugar que eu passar eu vou precisar botar um if lá dentro. Talvez não seja a forma mais eficiente de resolver esse problema. Só que aí aqui a gente está em outro problema. Porque, beleza, é float, vai dar um type error aqui. Mas se eu colocar isso aqui? Parou de funcionar de novo, né? Beleza, eu tenho o mesmo type error que eu tinha antes. Mas a operação entre int e float, ela deveria funcionar, em tese. Massa, o que a gente faz aqui? Legal, você viu que a gente não vai chegar em lugar nenhum, assim. Bom, tem uma validação melhor do que fazer end. A gente poderia fazer um if. Massa. Agora, em teoria, tem que funcionar. Beleza, não deu erro, significa que funciona. Só que beleza, só pode ser int, float. Pode ser decimal. Pode ser um número complexo. Não faria sentido exatamente nesse contexto, mas ele não deixa de ser um número, então teria que funcionar. Então
Então, pô, fica complicado. Fica complicado porque, tipo, se eu quiser fazer as validações em tempo de execução, eu vou perder muito tempo sempre. Aí alguém vai falar, bom, eu poderia resolver isso com testes. Massa. Quantos tipos a linguagem tem? Quantos tipos eu teria que testar aqui para ver se isso faz sentido? Então o fato do MyPy existir é uma coisa muito massa. É muito legal. Só que aí a gente tem esse problema. Por exemplo, do MyPy. Se eu rodar um MyPy agora, em vez do Python, ele deu que não tem nenhum erro. Só que eu defini isso como float. É estranho. Se eu disse isso tem que ser float, por que isso funciona? Funciona porque int é um subtipo de float em Python. Inclusive eu poderia fazer coisas bizarras aqui que dariam certo, tipo true. Sem erros também. Porque o boolean é um subtipo de int, que é um subtipo de float, que é um subtipo de complex, e funciona. É massa. Então, legal, a gente ganhou checadores, os checadores funcionam de uma maneira muito massa, muito mágica. Só que aí, tem aquele outro esquema que a gente estava discutindo. Pô, legal, eu estou checando antes, mas eu ainda não consigo checar enquanto o código está acontecendo, enquanto ele está sendo executado de fato. E aí criaram um outro contexto de checagem de tipo, que é a checagem estática dinâmica. Ou seja, eu vou checar tipos de forma estática na execução dinâmica. É complicado, né? Tipo, checagem estática dinâmica parece uma parada que não quer dizer nada, né? Tipo assim, pô, se é estático não é dinâmico, se é dinâmico não é estático. Beleza. Isso funciona bem. Eu poderia fazer a checagem disso aqui em tempo de execução, em vez de tempo de análise estática ou tempo de compilação, que é o tempo antes de rodar. Eu deixei o exemplo pronto. Pô, beleza, mais fácil. Então em Python a gente tem uma biblioteca chamada Pydantic. Pydantic é de pedante. E pedante em inglês tem um significado diferente do que em português, né? Que é uma coisa chata, insistente, pragmática. E aí eu posso validar os argumentos. E agora, a partir desse momento, tudo que eu rodar, o Pydantic vai checar e ele vai falar, olha, A não funciona. Então legal, agora a gente está no exemplo 4. O MyPy deu erro, porque era uma string, mas o Python agora em runtime tem a mesma capacidade de dar o erro. E ele falou, olha, validated function, tal. Aí, ó, valid, value is not valid. Float. Porque não é um float, é uma string. Então a gente tem, além de checagem estática, com análise estática, ou seja, antes de rodar o código, eu consigo checar isso em tempo de execução dinâmico, que era aquela mesma validação que eu tinha com 1 milhão de ifs. Pô, eu não preciso fazer 1 milhão de ifs. Eu posso simplesmente falar, olha, valida os argumentos dessa função e tá massa. Só que aí a gente volta de novo naquele caso. Beleza, eu não tenho if, mas eu vou ter que botar validate em todas as coisas. E aí essa é a coisa que é a grande sacada da tipagem gradual, de fato. Porque eu posso usar coisas estáticas em momentos onde essas coisas precisam necessariamente ser estáticas. Ou seja, o comportamento da linguagem continua dinâmico, tudo é dinâmico, a menos que eu fale, olha, isso aqui tem uma necessidade de ser estático. Eu preciso validar essas coisas. E aí com isso a gente ganhou uma outra coisa que é, tipo, são super tipos genéricos. Que é para resolver aquele caso do... Beleza, isso aqui é um float, mas é um float... Poderia ser um complex. Certo? É uma operação numérica. Faria sentido, não no contexto da simulação de juros, mas eu poderia fazer uma união de float e complex, por exemplo. E ter um tipo definido que é mais robusto do que aquele que eu tinha. E com isso, bom, eu ganhei uma validação a mais aqui, então, ou seja, se for float ou se for complex, geralmente aqui não faria sentido, porque float é um subtipo de complex, né, dessa árvore que a gente está fazendo, mas aqui eu poderia fazer uma união. Ou eu também poderia fazer coisas do tipo... Como eu estou tipando tudo, bota um N para mim aqui,
Porque isso aqui pode ser qualquer coisa. Então eu ganhei uma característica de fazer, tipo, validações pela metade. Ou seja, eu estou validando 2 parâmetros, mas um parâmetro para mim não importa. Porque a gente sabe que não importa. Poderia ser uma lista, poderia ser uma string. Dentro do contexto da linguagem, faria sentido. Embora, no contexto da simulação de juros, não. E aí a gente ganha várias coisas interessantes. Esse tipo que a gente fez é um union, ou seja, esse ou esse. A gente poderia ter N. E existem vários outros super tipos que são legais, que não vai dar tempo da gente falar aqui. E existem overloads, que são chamadas, tipo assim, às vezes eu preciso ser robusto na entrada, ou seja, quando entrar int, por exemplo, a função de soma. Se eu fosse fazer uma função de soma, como eu tenho um operador de mais, isso aqui funciona tanto para inteiro. Se entrar um inteiro com inteiro, sai um inteiro. Se entrar uma string com uma string, sai uma string. Se entrar uma lista com uma lista, sai uma lista. Como é que eu tipo isso aqui agora? Tipo, a gente pode fazer overloads, que é uma ideia de... É uma ideia de ter várias chamadas para a mesma função, sem a implementação de fato da função. Será que eu vou conseguir resolver isso aqui? Não. E eu não preciso implementar nada. E aí eu faço um overload, por exemplo, de int. Então se entrar int com int, eu quero que eu retorne int. O retorno vai ser int. E aí se entrar, por exemplo, uma string com uma string, a resposta vai ser string. Então isso me dá uma flexibilidade para fazer várias anotações, porque isso é possível em Python. A soma pode fazer efetivamente qualquer coisa e é legal, porque eu posso fazer overload de várias coisas. Então beleza, se entrar uma lista com uma lista, um inteiro com inteiro, um float com float, um complex com complex, e aí, opa, tropecei aqui, eu não teria essa preocupação. Então a minha ideia hoje era mostrar para vocês essas coisas que dão para fazer com Python agora. Dá para fazer com Dart, dá para fazer com TypeScript. O PHP tem um jeito diferente de fazer checagem estática dinâmica. O PHP não tem checador, mas ele tem checagem estática dinâmica, que também é muito legal. E acho que era isso. A ideia era dar uma ideia bem superficial para vocês. E se vocês quiserem experimentar isso, tem Dart. Dart é uma linguagem super legal. Dart não tem um checador, não é um super tipo de outra, um superset de outra linguagem. É uma linguagem que implementa essas coisas por definição. Então é muito legal. Para quem é do JavaScript, tem o TypeScript, que tem todas essas funções. E é muito legal. E para quem gosta de Python, tem o MyPy, tem o PyWrite, tem outros checadores externos que dão para fazer esse tipo de coisa. Então, era isso. Eu não tenho muito tempo, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem perguntas, falem comigo. Obrigado.